Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Marketing Tá em Casa. E hoje nós temos um convidado muito especial e que vem de lá de longe e está há mais de 12 anos na gestão de tráfego pago, Hans Zell. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thaís, por esse convite especial, junto com sua mãe, Fabi. É uma honra estar aqui com vocês hoje, nesse sábado. Acompanho o trabalho de vocês e vi algumas entrevistas que você fez com o pessoal. Parabéns, é um trabalho muito bom e com certeza vai andar para frente. E aí a Thaís fala, né, de muito longe, mas ela não fala da onde, né, Hans? Aí você vem com esse sotaque aqui, que aliás já tá quase perdendo, né, Hans? Já faz tempo que você tá aqui no Brasil. Você tá aqui há quanto tempo? De gaúcho. Em Passo Fundo faz 10 anos, no Brasil faz 11. Mas assim, pelas características que a gente até tentou, né, trazer se personalizar para receber aqui o Hansa, né, tomando um chazinho do Marrocos. Eu já estou dizendo de onde que o Hansa vem, né, Hansa? Parabéns também. Quase pareceu um chá marroquino. Quase pareceu um chá marroquino, mas a gente está treinando, Pessoal, hoje a gente quer bater um papo, quer trocar uma ideia sobre as mudanças aí dos comportamentos que a gente tem visto na nossa área do marketing, né, Hansa? E trazer para vocês alguns insights. Como o próprio nome do podcast diz, o marketing está em casa, de uma forma leve, e que a gente possa aí contribuir para o conhecimento de vocês. E até algumas coisas que a gente vem discutindo, né, Hansa, com relação para onde vai toda essa mudança, o que a gente pode esperar. A gente está realmente vivendo uma transformação. E eu digo sempre, né, que a sociedade ela não se transforma quando ela adota novas ferramentas. Ela se transforma quando ela adota novos comportamentos. E a gente tem percebido isso. E qual é o impacto disso na nossa vida, no nosso negócio? Certo. Baseado na minha experiência em relação à internet, porque hoje o olhar dos usuários para a internet é um olhar totalmente, como eu vejo, eu sempre falo, um olhar muito errado. As pessoas eles não veem a internet como uma ferramenta a mais de negócio, a maioria eles vejam como uma ferramenta de perca de tempo, tá? E como desde sempre, a minha primeira campanha que eu fiz, por exemplo, do Facebook, foi em 2013. Mas em 2011, 2012, anúncio era grátis. Facebook tu não precisava pagar naquela época. Em 2013, 2012 começou a pagar. Apareceu o gerenciador de anúncio, naquela época o nome dele era Power Editor. Daí era só montar uma página e colocar postagem que o próprio Facebook ele vai divulgar, vai até o usuário da Fortaleza e tudo, sem você pagar nada, entendeu? E hoje o Facebook mudou bastante, mudou de uma forma completamente diferente este ano ainda, especialmente com o surgimento da IA, porque o avanço da IA ele é muito, por exemplo, antes tu veja uma evolução de 5 anos, de 10 anos, agora não tem mais isso, tem uma evolução de uma semana, de 10 dias, entendeu? Então, isso a gente não sabe se realmente é vantajoso para nós ou perigoso para nós, entendeu? Eu mesmo que eu acompanho algumas ferramentas diariamente, às vezes na quinta-feira já estava vendo ela de um jeito e no sábado já está completamente diferente. Daí isso dá para perceber. Se tu ficar off por um mês, tu já parece estar fora do mercado, entendeu? Isso causa uma angústia muito grande, né? Eu acho que uma ansiedade, de certa forma, né, Hansa? Porque, tipo, parece que você está sempre tendo que se reinventar. E parece que está sempre atrasado. E parece que está sempre atrasado, exatamente. Por isso que estamos numa fase mais importante de fazer parte em grupos. De troca de ideia, troca de informação, fazer parte de comunidade. Tem que ter um mentor seu, não pode depender apenas de um curso. Tem que fazer 1, 2 cursos por mês, tem que ler um livro por mês sobre a área, entendeu? Então, isso que gera ansiedade. Então, você vai ter que acompanhar essa evolução da mesma velocidade como ela está indo, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho 3, 4 comunidades que eu entro. Cada comunidade é uma especializada em tráfego pago, outra especializada
em inteligência artificial, uma especializada só na gestão, entendeu? Então, tem que ter uma especialização na performance física e mental, que é mais importante, que vai deixar tudo isso funcionar. Então, essa mudança que está acontecendo, ela nos obriga realmente de conseguir ser também conectados 24 horas. E nos obriga a buscar desenvolver cada vez mais essas habilidades e entender. E eu vi praticar. E eu vi é legal tu falar isso, porque eu vi um podcast esses dias do Walter Longo. E o Walter Longo é um cara que eu admiro muito, assim, ele pela expertise, pela experiência que ele traz. E ele falou o seguinte, que as inteligências artificiais é como se fosse o cinto do Batman. Sabe? Ou você pode usar esse cinto e realmente transformar a tua maneira como você trabalha, ou você pode usar ele como peso. Então, assim, depende de nós aprender a trabalhar com essas ferramentas e fazer uso delas da melhor forma possível para que a gente consiga usar nossas habilidades humanas para outras coisas. Que eu penso assim, ó... por exemplo, nós como agência, eu tenho acompanhado algumas agências e eu vi um material de uma outra agência lá de São Paulo, ela dizendo assim, a nossa equipe foi reduzida em 50%. A equipe tradicional e a equipe de planejamento de conteúdo e tal, 50%. Cara, a mesma equipe que antes estava completa, ela atendia 100% os clientes, ela reduziu 50%, ela continua atendendo com esses 50%, no mesmo número de clientes e com mais eficiência e mais qualidade. E é que, como a gente sempre fala, que a IA ela não vai tirar o seu emprego. Quem vai tirar seu emprego as empresas que adaptam essa tecnologia dentro do processo deles, entendeu? Exato. Então, isso também faz parte dentro da nossa empresa. E existia o gestor de tráfego que realmente tu contrata ele vai subir as campanhas e tudo. Passou essa onda de gestão de tráfego, as pessoas não buscam mais gestão de tráfego, eles estão buscando agência que tem gestores de tráfego, porque elas sabem que a agência tem processo de alinhamento, de onboarding, todo mundo junto, não é igual uma pessoa, entendeu? E agora o que vai acontecer? Nós não vamos mais depender do tráfego, dos gestores de tráfego, porque hoje, por exemplo, na agência eu tenho 6 gestores de tráfego e 2 heads do projeto que são também gestores de tráfego, então eu tenho no total 8 gestores de tráfego. Então, o novo modelo que estamos planejando a montar, ele vai precisar, por exemplo, reduzir de 8 para mais ou menos 3. Então, quando tu veja 3 só que eles fazem todo esse trabalho de 8, então imagina a receita que vai ser economizada, entendeu? Mesmo vamos pensar que nós vamos pagar a ferramenta tudo, não vai valer. Não vai equivaler o pagamento que a gente paga a pessoa. Eu não sou contra a mão de obra, mas eu sou lógico, eu tenho que adaptar com a velocidade da vida. Desde 2023, eu sempre postava sobre inteligência artificial, falo sobre inteligência artificial. A cada vez eu postava alguma coisa no story sobre inteligência artificial, alguém me xingando. Entendeu? Tô falando de verdade. Se eu posto sobre edição com IA, algum produtor de vídeo vem falar, não, mas que isso, tu tá querendo acabar com... E arquitetura, eu já trabalhei com arquitetura. Mas essa resposta, ela vem da nossa região ou ela é mais ampla, assim? Onde é que tu percebe mais? Essa resistência? Mais aqui em Passo Fundo mesmo. Então, por exemplo, mas todas essas pessoas que eles estavam contra, eles postam hoje conteúdo de IA. Sim, a gente por já exemplo, eu também. lembro, uma amiga minha, uma arquiteta, ela vem falando grossa, por exemplo, que não posso fazer isso, a IA nunca vai substituir o trabalho do arquiteto e tudo. Hoje ela trabalha com isso, entendeu? Ela usa a IA. Não tem mais como resistir. Sabe isso. que uma coisa que eu percebo, assim, da IA... Opa! Tem que pegar um paninho daqui. Que eu percebo da IA é que ela nivelou todos os profissionais no mesmo nível, por exemplo. Antes tinha um que sabia mais, o que fazia mais, e agora com a IA todo mundo tem a possibilidade de estar na mesma régua. E aí depende do que tu vai fazer com essa ferramenta para subir ou não, né? Então acho que é meio inevitável, assim, o profissional acabar indo para esse lado da IA. É que tu sabe o que tu falou?
E agora vai começar, não é começar, já começou, as pessoas já perceberam isso. A briga mais forte que vai acontecer entre as concorrentes. Porque antes, por exemplo, se tu tinha um copywriter dentro da agência para ele montar seus criativos, montar suas ideias, criar seu copy, ele vai lá, tu passa a demanda para ele vai levar um tempo de 3, 4 dias para montar uns roteiros bons e colocar no ar, tu já colocou os anúncios. Hoje? E a pessoa que não tem condição de ter copywriter, ele não faz parte do mercado, ele não pode entrar, entendeu? Então, ele mesmo que ele tenta escrever errado e tal, e daí não consegue competir contigo. Hoje, quando você vai montar um roteiro, por exemplo, com IA, todo mundo está montando um roteiro com IA, entendeu? Mas aí que eu digo, Rosa, que a gente vai se diferenciar, porque todo mundo vai usar, sei lá, todo mundo está usando o ChatGPT, e ótimo, mas aí você traz um insight, você tem a tua expertise, a tua visão do negócio, ou daquele cliente, e você vai adaptar isso, você entende? Eu vejo que isso é um facilitador. Então, tipo, por exemplo, assim, outra coisa que eu vejo que faz total diferença. E aí tá uma habilidade humana, leitura, quem lê muito, quem busca se desenvolver, vai saber fazer boas perguntas, vai saber direcionar essa inteligência da melhor forma possível para aquilo que tu quer. Eu jamais chego no ChatGPT, por exemplo, e vou dar para ele algo genérico sem dizer para ele exatamente a minha ideia. Eu coloco a minha ideia, o que eu quero, e dentro daquilo ele traz. Aí ele traz alguns insights que daqui a um pouco eu nem pensei, aí eu junto com aquilo que eu estou pensando e vou afinando. Então, eu acho que essa é a diferença, sabe? Tu não vai usar sempre um copia e cola, mas você vai ter as tuas habilidades para você mostrar o teu lado de experiência usando a ferramenta. E vou te responder isso sobre um lado que tu tem que ter suas habilidades. Hoje, ChatGPT, você consegue criar a parte de agentes de IA. Tu vai poder clonar a sua habilidade, clonar seu pensamento. Tipo, você vai criar o seu agente, onde você vai entregar todo o seu estilo de vida, todo o estilo de pensamento, tudo como você pensa. Entregar para ele junto com o tipo de conteúdo que você quiser. Então, quando ele vai começar a criar conteúdo, você não precisa entrar e colocar um toque humano seu. Ele já sabe. Estamos falando de 2025, imagina isso em 2030. Entendeu? Então, esquece sobre a habilidade humana, porque essa inteligência ela está ficando cada vez mais perto que nós. Mais entendeu? inteligente. E a gente falou em relação a o que vai nos diferenciar, que as pessoas que usam IA, que nós a gente vamos ter naquele toque que eles não têm, não, eles vão ter, entendeu? Hoje somos muito mais obrigados, a gente foca numa coisa chamada posicionamento. Então, o que vai te deixar se diferenciar entre você e qualquer pessoa pode ter acesso nessas ferramentas é você se diferenciar dentro do posicionamento. Então, você vai ter que participar por exemplo, você faz feiras, você faz eventos, isso já é um diferencial, entendeu? Não é qualquer um vai querer competir contigo, vai chegar, entendeu? Tu vai fazer evento, talvez esses eventos que você vai fazer não precisa nem pensar no lucro. Esse evento faz parte do posicionamento, entendeu? Gerando conteúdo o tempo todo, a sua marca com que tipo de empresas ela trabalha. Então, esse é o único formato que realmente vai te deixar sobreviver nesse novo mundo de IA. Mas se você tem um posicionamento fraco, vive ainda daquela postagem simples, gerar conteúdo, postar um carrossel, a gente não sabe quem é a dona da pessoa. Para as empresas que a gente não sabe quem é dono do negócio também vão sofrer, porque o dono vai se posicionar ou alguém vai ter que representar a marca. Então, desse formato, você vai conseguir manter no mercado tranquilamente. Não, eu até entendo, mas eu quero dizer assim, ó, que mesmo que eu tenha ali criado a minha personalização dentro do chat, cada vez que eu vou ter uma demanda, eu sempre vou ter, ele vai trazer o meu estilo. Mas eu vou sempre ter uma sugestão, uma ideia nova, Sim. Algo que eu preciso desenvolver diferente, entendeu? Por mais que ele já, por exemplo, eu já sei como a Fábio pensa, a forma como ela... sei lá, escreve, sei lá, tipo, mas assim, cada ideia ou projeto, Ela tem que ser ele personalizada, tem baseada uma no- exclusividade Sim. pensada por mim.
E eu acho que nesse ponto a ferramenta me ajuda muito, sabe? Porque são coisas exclusivas, isso que a gente está falando. Porque seus conhecimentos, entendeu? Exato. Que ele não tem ainda, a sua história. Isso. E vai ter isso sempre, entendeu? Exato. Mas não vai ser algo bom, tipo, por exemplo, em relação a aplicar quando tu já tem esse posicionamento. Entendeu? Porque se tu não tem esse posicionamento, não adianta você vai querer aplicar e usar IA baseado no quinto E, porque eu sempre falo, IA é um espelho, entendeu? IA, esse é o espelho, ele só vai fazer exatamente naquilo que você já sabe fazer. Por exemplo, eu vou querer entrar no mercado do agro, vou começar a competir com uma FAB, eu vou começar a criar conteúdo também para agricultores. Eu não vou enxergar o mercado do mesmo jeito, mesmo que estou usando IA, por motivo dessas personalização que você está falando, entendeu? Isso, como eu te falei, vai só funcionar se realmente você tem um bom posicionamento no mercado. Não adianta se posicionar do mesmo jeito que eu, e você vai querer ter um plus porque tu usa a sua habilidade. O usuário não vai diferenciar isso. Sim, o cliente não vai conseguir ver isso. Né? Exatamente, Exato. entendi como tu disse. Porque às vezes o cliente, até pela facilidade, já está acontecendo isso, né? O próprio cliente, ele acaba tendo esse acesso. Na verdade, ao mesmo tempo que a gente está falando um pouquinho dos lados negativos, mas assim, pela primeira vez na história, o cliente ele tem acesso ao cliente dele diretamente, através da comunicação e do marketing das ferramentas. Então, por que eu estou falando isso? Porque antigamente eu venho do veículo de TV, então o cliente precisava do veículo, ou precisava da agência, ou precisava para ir para a rádio, precisava montar o spot, ele não tinha acesso direto. Hoje, com todas essas ferramentas, ele tem acesso direto ao cliente dele. Então, assim, facilitou muito para o cliente. Aí ele não consegue perceber essa questão do tipo, qual é a diferença de eu contratar o Hans, a estratégia, mas com o tempo ele percebe. Sim, só com o tempo. Mas agora, nesse momento, a gente tá nessa transição. O cliente, ele foi para a rede e isso eu percebo assim, ó, de 2 anos para cá, essa velocidade, pelo menos no nosso setor, porque o agro ele sempre foi um pouco mais conservador, demorou um pouquinho mais para chegar nesse sentido. Eu digo, não digo na tecnologia, porque a tecnologia no agro ela é muito presente, acho que até mais, sabe, se a gente for falar em tecnologia mesmo. Eu digo mais nessa questão de comunicação e marketing, né? A gente tem empresas que ainda não têm o seu próprio marketing, por exemplo, e agora estão montando marketing achando que só o marketing vai resolver tudo, porque está facilitando por causa das ferramentas, mas na verdade não. E aí vai acontecer esse processo de entender, não, o marketing, ele precisa de um apoio, porque precisa de um apoio. Exato. A agência não pode ser o braço da empresa. Ela tem que ser meio que uma consultoria dessa empresa, entende? Eu vejo... A IA, na verdade, tem vários pontos, né? Eu acho meio louco quando a gente para analisar a realidade que a gente tá vivendo hoje. Às vezes eu penso, nossa, quando que eu pensei que eu ia ver um carro voador? Ou, tipo, essas tecnologias que estão vindo. O ChatGPT, por exemplo, é muito louco a forma que ele traz as coisas, né? Tipo, é uma coisa meio louca, assim, parece de filme. Mas eu vejo muito que a IA, ela veio para facilitar e nos dar mais tempo para fazer coisas de humanos, né? Tipo assim, eu vejo essa facilidade. Mas essa questão de autenticidade, de ser o espelho, eu acho que o gargalo ele é muito mais profundo, porque eu vejo assim como sociedade, é como se as pessoas não soubessem quem elas são. Então, tipo, por mais que tenha IA e essas coisas, tipo, elas não sabem comunicar e trazer essa potência da empresa. Por exemplo, às vezes tu tá preocupado com o teu concorrente, em vez de valorizar as coisas que a tua empresa faz. Sabe, eu vejo isso muito na comunicação, assim, meu concorrente postou isso, meu concorrente não sei o quê. Tá, mas e qual que é o diferencial da tua empresa? Pra onde que tu quer ir? Por mais que o mercado, ou enfim, os concorrentes não estão indo, pra onde que você quer ir? Quem você é? Então, acho que esse é o diferencial que vai faltar realmente pra comunicação, assim, né? Pra trazer essa autenticidade dentro da inteligência artificial. Sim. Então, você se refere em relação que a concorrência, no lugar de focar mais em questão do processo dele, ele focar mais em relação ao que as outras empresas fazem. Isso que você se refere? Eu me refiro, por exemplo, que muitas vezes em produção de conteúdo, por exemplo, a empresa está mais preocupada com o que o concorrente dele postou do que a mensagem que ele mesmo quer levar. Então, ele não traz a essência dele, sabe? É muito uma copia e cola, enfim. E isso aconteceu muito agora também com o IA, porque as pessoas não têm mais essa autenticidade, sabe? Eu tenho uma vez que eu fiz um anúncio que tem vários tipos de criativos que ficaram por mais de um ano
Mais de um ano ficamos no gerenciador. E até que eu fico brincando, eu posto várias criativos parecidos, daí eu fico respondendo quem copiou quem, porque muita gente copiou. Só que naqueles criativos que eu fiz, não são criativos para captar clientes. Não são clientes para ver leads. Não sei se já passou para você tráfego pago para corretor de imóveis, tráfego pago para academia, tráfego pago passa para você no Facebook. Academia, acho que eu vi. Então, isso não traz clientes, entendeu? Isso é só para você não esquecer de mim, entendeu? Porque esse modelo dos criativos, ele não vai captar clientes, entendeu? Então, eu faço daquele formato, minha foto, só para que quando os outros criativos que eu faço, que tu cadastrou e tu não viu, ou você já comunica comigo no Instagram, no WhatsApp, automaticamente o algoritmo vai pegar a nossa conversa, vai passar para você. Então, o que as pessoas fazem, a maioria eles copiam, eles começam a gastar. Tem uma vez um amigo meu, ele falou, cara, eu fiz aquele modelo que eu gastei R$4.000, cara, não fechei nenhum. Eu falei, então, tu poderia falar, você me copiou sem nem pedir, entendeu? Então, naquilo não é. Então, não adianta você vai querer copiar outro que ele faz, porque ele está fazendo, sabendo o caminho daquilo, entendeu? Exato. Esse é Então, o todo diferencial. uma estratégia, um pensamento, Exatamente. um planejamento atrás Eu daquela respondi a sua ação. pergunta. Isso, Sim, né? Não, e pensando assim, a gente é dono de agência, né? Várias vezes o cliente chega para nós e fala, utiliza a ferramenta tal. Nós temos plena consciência que a gente não pode mais depender da execução de um processo. Porque, por exemplo, agora a gente tem o ChatGPT que cria textos, antes precisava de um redator. Então, tipo assim, o mercado mudou muito, a gente tem a plena consciência disso, né? E aí, qual que é a parte diferencial que eu acredito? É realmente saber essas estratégias. Porque o cliente, ele pode muito bem pegar o ChatGPT, pedir pro ChatGPT criar um designer para ele pode, é rápido e muito mais ágil do que uma própria agência. Mas aí tu vai estar atirando para qualquer lado? Sabe qual é o caminho que tu vai seguir? Exato. Então, acaba recebendo um resultado completo de estratégia de tudo que tu vai aplicar. Daí agora, como tu vai aplicar? Tu tem que copiar o que o ChatGPT falou e colar, entendeu? Mas quem garante que isso vai funcionar? Não vai funcionar. Sim, mas não é só sobre isso. Não adianta também você vai usar IA para aplicar estratégias se você tem uma comunicação horrível. Tu não sabe conversar. Não adianta você usar IA e tu não sabe se relacionar com pessoas. Exato. Porque hoje em dia o que mais vai te dar sucesso quando tu é empreendedor são seus relacionamentos. Entendeu? Porque vai captar hoje clientes novos, na internet, a CAC do cliente dentro do digital está muito caro. Às vezes, imagina, o custo do cliente chega às vezes em R$1.000. Entendeu? A CAC, custo para aquisição, tipo, de cada cliente, antes era 300, 600, quando chega a 600 já está muito caro. Hoje é R$1.000, tipo, para um fechamento de um contrato de R$12.000, por exemplo, entendeu? Então, você não vai ficar focando... E veja, até chegar esse cliente, o processo de comercial dentro da SDR, dentro do Closer... E digo mais, Anza, dentro do próprio processo dentro da empresa. Porque às vezes tu faz, por exemplo, uma estratégia de marketing com captação de leads, funciona a parte que a gente trabalhou ali, desenhou, conseguiu trazer os leads. Mas de dentro de casa, o que aconteceu com esses leads? O que foi feito? Teve um acompanhamento? Às vezes a empresa qual o custo de cada um? Qual o custo da reunião? Qual o custo de fechamento? Botar entendeu? no lápis, né? Qual a taxa de conversão? Qual a taxa de no chão? Quantas reuniões agendadas? Dessas reuniões agendadas, quantos negócios? Quantas foram reagendadas? Período que tem... A reunião... Quando uma pessoa não comparece na reunião, a gente chama de no chão. Então, quando você tem, por exemplo, no show, essa semana, por exemplo, a pessoa não está comparecendo, entendeu? Então, se você não tem se você não tem métricas comerciais, você não vai conseguir escalar sua operação, entendeu? Então, tu tem que saber, tipo, por exemplo, a taxa de no show do mês passado, a CAC do mês passado, entendeu? Quanto foi a taxa de conversão? Então, 3 meses atrás, a taxa de conversão era maior. Então, quando tu vê já era maior, qual o closer que mais fechou, entendeu? Então, tu tem que ter essa análise. Essa estrutura, porque senão, quando dá certo, fica problema, entendeu? O problema não é testar alguma coisa e não dá certo. Testar é um processo e dá certo, porque se dá certo, tu não vai saber por quê, entendeu? Porque quando alguma coisa tu acerta, tu não sabe por que acertou, quando ela para de performar, tu não vai saber por que ela parou, entendeu? Por isso que você tem que ter um Power BI, TV lá no parede, enxergando todo o seu gasto
tipo dos leads, tipo, por exemplo, porque a gente faz leads, a gente faz formulário baseado no faturamento das empresas, entendeu? A gente tem que ver quantas porcentagens dos leads que faturam X valores, qual foi o investimento por cada mês. Esses detalhes que eu falei para você, quando você vai conseguir enxergar isso? E quando eu falo quando tu enxerga por fora dessas métricas, parece um bicho de sete cabeças, entendeu? Mas é coisa simples, entendeu? É um tabela Excel conectada com Power BI, tu consegue ter essas métricas claras. Então, tu tem que ter alguém dentro da empresa que vai ficar responsável por isso, e você tem que ter uma equipe comercial também alinhada e preparada para receber esses leads. E aí, a empresa hoje, ela não... São poucas as que estão prontas. É que eu sou gerente comercial, eu não terceirizo isso. Não, isso é o teu trabalho, entendeu? Mas eu digo assim, tu tá fazendo esse trabalho para uma empresa X. E tu tá mandando esses leads para essa empresa X. E essa empresa X não tá sabendo lidar com os leads que ela tá recebendo. Por quê? Porque a equipe não está preparada, não tem consciência. Então ela recebe lá um contato, um lead, por exemplo, que ela vai deixar para atender esse lead, sei lá, semana que vem, ou ela não dá importância, ou enfim, não tem CRM. Muitas empresas não têm CRM no comércio, entende? Então são várias questões. E sem contar a parte de processo, tem uma parte muito importante, que é o que eu vejo geral, assim, que é o comportamento, o perfil desse consultor ou desse vendedor. Esse perfil, ele tem que mudar, ele tem que ser um perfil mais ligado, não é? Mas eu não faço mais uma venda como eu vendia antigamente. Principalmente por causa desses acessos que eu estou recebendo, entendeu? Então eu tenho que entender que eu tenho que estar... Esse tempo até eu... Sei lá, teve uma experiência do WhatsApp que eu pedi uma informação para um estabelecimento, a menina foi, vou aqui ver. Nunca mais voltou. Entende? Daí eu disse, cara, então não tenha essa ferramenta, porque eu sou um cliente batendo na tua porta. E essa consciência é importante, né? Hoje não é novo, era sempre antigo, mas o que mais funciona tu falou o perfil do vendedor, como ele tem que vender hoje, a venda funciona com spin selling. Não sei se você já ouviu falar desse método. A gente foca mais em situações, problema, implicação e necessidade. Então, você conversa com a pessoa, tipo, por exemplo, tem que identificar primeiramente a situação dele, conversar com ele, onde ele se enquadra, onde ele se encontra hoje, entendeu? Tipo, qual o momento dele? Qual o momento dele, quais os problemas, desafios que ele está passando. Veja as implicações, veja de que forma você vai conseguir entregar para ele. Faz algumas perguntas, gatilhos, mostrando para ele que nós vamos conseguir resolver isso para você. Mostrar para ele que a necessidade que realmente ele estava procurando está dentro dessa reunião que ele está fazendo, entendeu? Então, tem que ter... Spin selling é o método que a gente trabalha hoje para... a base do nosso comercial, spin selling. Até ter um conteúdo lá, pelo último, ele fala do método spin selling passo a passo. Até eu entreguei um modelo de uma conversa de uma pessoa, como ela foi lá passo a passo usando spin selling antes de agendar uma visita dentro de uma empresa de imóveis planejados. Então, spin selling fecha bastante, é bom. E Hansa, eu quero voltar um pouquinho lá no início, a gente começou falando sobre... o profissional que precisa buscar essas habilidades, desenvolver mais habilidades para usar essas ferramentas a seu favor. Na tua percepção, na tua experiência que a gente tem acompanhado, qual que é o perfil desse novo profissional que a gente precisa buscar no mercado? Tu está falando de questão de vendedor ou geral? Hoje eu estou falando nessa questão mesmo de marketing e comunicação. Qual que é o perfil? Porque, tipo assim, nós tínhamos um perfil desenhado. Designer, publicitário, jornalista, né? Enfim, editor de vídeo. Hoje, qual que é o perfil, diante de tudo isso, que a gente precisa buscar ou que a pessoa precisa entender que ela tem que se desenvolver para estar atendendo esse mercado? A nova profissão que vai chegar é gestor de IA. E as pessoas eles não estão indo atrás ainda, entendeu? Talvez isso de uma forma que pessoas estão estudando, mas não estão aplicando ainda, porque não existe oportunidades ainda no mercado. Então, as pessoas... Igual o tráfego pago. Eu sempre analisei como está indo o mercado, daí eu vi que o mercado vai chegar uma hora que vai ser a profissão de momento. Daí eu estava fazendo tráfego pago, sem aplicar,
não tinha nem oportunidade e possibilidade de aplicação em empresas. Se você acha empresas, ela não aceita nem fazer de graça, entendeu? Então, mas eu continuei estudando, e quando deu naquele boom, na verdade era mais ou menos conhecido antes da pandemia, mas deu boom na pandemia, então eu não parei para estudar, para eu fazer parte, eu só andei da mesma velocidade, entendeu? Então, mesma coisa de agora quem está estudando, o tráfego pago não evolui da mesma velocidade que entendeu? Então, hoje a pessoa que está estudando, por exemplo, pelo menos a base de o que é como funciona, aonde está indo aprende um pouco das ferramentas básicas de criação de imagem, de criação de texto, de automação de atendimento, ligação também por IA. Eles têm que ter na mão essas ferramentas, entendeu? E depois ele tem que começar ou ele mesmo aprender a programação, entendeu? Porque quem trabalha com IA e aprende programação realmente vai ser um gestor de IA muito bem remunerado, pode ganhar uns 100 mil reais por mês, no mínimo. Estou falando de uma profissão que realmente, quando as pessoas não vão conseguir achar emprego, de verdade, vai ter uma crise de emprego. Não sei como vai ser mais para frente, porque não sei quem vai pagar essas pessoas. Sim. Essas pessoas, eles vão estar bem da vida. Quem enxergou o mercado hoje, que preparou, quem estudou, eles vão ser os colaboradores mais procurados dentro da estrutura empresarial. Porque você busca, né, um profissional que ele acabe... antes você tinha uma profissão definida, digamos, né? Então, sei lá, sou designer, por exemplo. Hoje o designer ele está mais capacitado, ele acaba fazendo mais outras demandas, por exemplo, editando vídeo, Emotion, ele tem abraçado mais coisas dentro desse segmento, assim como a gente também. A gente não está mais, não deixou de ser um profissional único para ser um profissional com várias áreas e várias habilidades, né? E um outro ponto que eu também queria que tu comentasse, a gente estava conversando antes, sobre a questão, falando de tráfego pago. Eu ia perguntar. Esse avanço de IA, assim, em relação ao tráfego pago, quanto tu acha que vai impactar a questão de criativo ou o próprio gerenciamento de campanhas, assim? Tá, eu vou falar para você sobre tráfego pago daqui 3 a 5 anos, tá? Tá bom. Daqui 3 a 5 anos, primeiramente, vai ter muita gente que não vai contratar o gestor de tráfego. Por quê? Porque ele vai ficar num formato muito fácil de fazer, entendeu? Então, nós vamos perder uma parte grande do mercado dessas pessoas que eles não vão mais procurar nem a agência, nem a gestão de tráfego. Por quê? Porque ele vai saber montar a foto dele, vai saber montar o texto de uma forma muito simplificada, entendeu? Então, isso já estamos indo nessa parte. Já estamos entrando nisso. Funciona hoje, mas ainda não é da mesma como qualidade que eu estou enxergando daqui mais para frente. Existe uma IA hoje que você pode comunicar com ela. Tipo, por exemplo, tu sobe a primeira campanha e o restante é com ela, entendeu? Por exemplo, eu converso com ela, o nome dela é Tese, converso com ela, Tese, como é que tá as minhas campanhas dessa semana? Ela fala em áudio contigo, entendeu? Daí ela entrega relatório, tu fala para ela, veja os criativos que mais performaram, aumenta o orçamento, deixa nos próximos 3 dias, veja se os campanhas que não performaram, pode pausar, entendeu? Gente, que loucura. Tu entendeu? Então, imagina atendendo 20 clientes, por exemplo, entendeu? O gestor de tráfego atende 15 clientes, por exemplo. Imagina quantas performances que ele precisa fazer durante a semana. É muita coisa, entendeu? Ela vai fazer tudo, sem atrasar. Entendeu? E daí, sem atrasar relatório, sem atrasar, se ofender, é gestor de tráfego, se ele atrasa, você não pode nem cobrar ele hoje. Tu fala para ele, cara, eu tô pagando para você otimizar e ficar chorando, entendeu? Daí, eu sabe, a IA é a, entendeu? Ela faz do jeito como tu quer. Ela tá operando. Já existe. Essa já tá. Como é que é o nome? O nome dela é Tese. A empresa que vende isso chama Pareto. Pareto. Mas eles vendem um pacote de AI, não é só isso. É uma empresa muito boa das AI que ela usa. Daí tu vai ver que vai poder ter um gestor de tráfego, porque a base sempre vai ter que ser humana, entendeu? Então vai ter que ter um gestor de tráfego que ele vai conseguir, por exemplo, cuidar de 30, 40 contas. Entendeu? Sim.
Porque o humano não tem como, não consegue. Mas essa gestor de tráfego ele não vai poder ter contato com o cliente, entendeu? Então a base, a estrutura da empresa do tráfego ela muda, entendeu? Então hoje a gente faz o próprio gestor de tráfego ele fica em comunicação com o cliente junto com o head, entendeu? Isso. Hoje não vai precisar, hoje ele vai precisar de pessoas que eles vão estar em comunicação com os clientes, CS da qualidade do atendimento e o próprio gestor, entendeu? Então, são 30 clientes. Então, são 3 pessoas que eles vão conseguir cuidar de 30 clientes. Pensa, olha quanto tu reduz, né? 30 clientes hoje, para cuidar de 30 clientes, precisa de 6 pessoas. Entendeu? Então, tu reduziu pela metade. Sim. E outra coisa, tu não reduziu o seu custo, tu reduziu até a organização das tarefas que tu vai fazer. Vai ser com precisão, entendeu? E mais eficiente, né? Porque com certeza ela vai conseguir trazer mais resultado. E a gente comentou. Mas a minha pergunta também seria, uma coisa que tu me deixou bem curiosa com relação a que daqui a uns anos, na tua visão, essa questão de anúncios e prospecção dos clientes vai saturar no online. Me explique por quê, para o pessoal também entender, porque eu fiquei curiosa com isso. Como vai saturar? Tá. Imagina você vai num espaço, você vai num evento, você vai num evento e você está a primeira pessoa dentro desse evento que está distribuindo um panfleto sobre seu serviço. Daí na segunda edição chegou a segunda pessoa. Você pode imaginar o espaço, o tamanho que tu quiser, entendeu? Depois viram 3 pessoas que estão distribuindo naquele panfleto, depois viram 20, depois 50. Então, com certeza, 50 pessoas distribuindo naquele panfleto não é a mesma coisa você sozinho. E hoje, a facilidade de anunciar está cada vez mais fácil, entendeu? Tá tendo mais acesso para produzir. Acesso para a pessoa clicar e impulsionar, é muito fácil. Sim. E as pessoas estão sentindo essa necessidade de fazer. E não tem como você vai anunciar para todo mundo, entendeu? E ele está saturado já, entendeu? Então, por isso que a gente conversou naquela conversa que agora a empresa não pode mais depender apenas em relação a anúncios online. Anúncios online, alguma coisa que tem que fazer parte, mas tem que focar em um outdoor, tem que focar em revista, tem que focar em jornal, tem que focar em rádio, tem que focar em palestras, tem que focar em podcast, tem que focar em encontros de networking, entendeu? Se você não faz isso, vai depender só do anúncio, você não vai conseguir ter resultado com anúncios mais. Antes era bom, antes eu tinha uma loja que vendia pedras. E pedras vendia igual a água naquela época. Hoje não consegue vender. Então, essa é a minha resposta, é que ele está saturando, vai ser saturado, entendeu? E vai ter um retrocesso para as mídias tradicionais, digamos assim. Ela vai porque as pessoas não estão olhando para isso, entendeu? Tipo, por exemplo, se tu vai ver as mídias indoor, eu invisto nas mídias indoor, porque a pessoa vai lá na padaria na fila, ele olha uma TV, então eu preciso passar por lá. É uma inserção, entendeu? Então, olha quantas São pessoas... canais diferentes, na verdade, né? Exatamente. Patrocinar eventos, entendeu? Essa parte é muito importante. E isso até me traz um ponto que está bem sintonizado, porque eu ia dizer que apesar da inteligência artificial a gente conseguir produzir conteúdo, cards, designers, enfim, fica uma coisa que ela é muito bem produzida. E eu acredito que em relação ao conteúdo, vai chegar um momento que as pessoas vão estar cansadas de olhar aquilo, sabe? Tipo, eu não sei se... Eu consumo bastante IA. Então, às vezes eu fico olhando, assim, às vezes eu penso, nossa, sinto falta do mundo normal, sabe? Tipo, fotos normais, sem a produção. Eu acho que, ao mesmo tempo que acontece isso no tráfego pago, de que as pessoas vão começar a retroceder e ir para outros meios de comunicação, que na verdade não é retroceder, né? É só trocar o meio de comunicar. A produção de conteúdo eu vejo da mesma forma. Vai ficar tão fácil de fazer coisas de muita qualidade e tão rápido que o pessoal vai começar a ficar... Cansar. Sabe? Eu acho que vai acontecer isso também. Em relação à produção de conteúdo, não sei. Sim, com certeza, mas isso não é só produção de conteúdo, é só a rede social. Entendeu? Sim. Porque a rede social é algo que surgiu, vocês tinham o Orkut, né? Sim. O primeiro rede sociais, eu acho que vocês têm, não tinha... acho que o primeiro tinha ICK, tinha MSN, né? Sim. Mas não era uma rede social de compartilhar Orkut, experiência, entendeu? Só que chega uma fase que naquilo para, entendeu?
Então, a vida não é baseada na rede social. Se tu tira a rede social, a vida mantém normal, entendeu? Só que existe um pico, tipo, de cada tendência. Sim. Essa tendência das redes sociais, como eu falei outra vez. Eu falei antes, hoje mesmo, estava conversando em relação o pessoal ele não vai mais achar graça postar foto, por perigo de usar a sua imagem em outros meios ilegais. Você vai entrar na rede social, você vai aparecer muitas de fake news, não estou falando mais de fake news, de fake news, isso não é legal, entendeu? Tipo, Sim, o perigo, né, da tua imagem, que tá ali você com uma imagem que não é você. Numa situação vai começar a acontecer uma coisa que eu já vi que começou, empresas vão começar a criar perfil com uma identidade de jornal, entendeu? Com uma identidade de jornal e começar a colocar notícias, entendeu? Que não existem. Essa semana eu vi um barco passando no mar, eles estão mostrando um turbulente dentro da água, entendeu? Eu que trabalho aqui, eu olhei 3 vezes para ter certeza que naquilo que há, entendeu? Que não era real. Daí ele estava passando, que deu um terremoto num lugar no mar que causou naquele turbulente que nunca vi ela, entendeu? Então, esses tipos das notícias que vocês vão começar a ver que vai atrapalhar o mundo, entendeu? Sim. Tipo, hoje tem AI que tem limite, tu pode usar um AI baseada no rosto do fulano com nome, mas existe outra AI legal que tu pode fazer isso, entendeu? Então, com áudio, com tudo. Então, imagina quando uma pessoa vai durante a eleição, entendeu? Então, você vai chegar, você vai fazer uma inserção de um deep fake news de uma pessoa, de um áudio dele, ou alguma coisa foi falada e surgiu nas redes sociais para ser divulgada, compartilhada, viralizada, entendeu? Então, até a pessoa ele chegar e falar que não sou eu, o subconsciente ele não entende o que é certo, o que é errado. Sim. O subconsciente, tudo que ele escuta, ele acredita. Mesmo você não vai concordar. Mas o subconsciente ele já entrou, entendeu? Ele já vai lembrar daquilo que foi feito no áudio. Então, isso ele vai virar um caos, entendeu? Que realmente as pessoas vão ser cansadas das redes sociais. E vai ter um surgimento novo de alguma coisa que o ser humano, porque sempre a gente precisa de alguma coisa para direcionar a atenção. Entretenimento. Daí vai surgir alguma coisa que ele vai ganhar o mercado. Mas eu vejo que as redes sociais estão nos últimos fases de 5 a 10 anos. Não vai ter mais. Eu chutei muito alto 10 anos, mas eu acho que 5 anos... eu acho que pela velocidade acho que vai menos mesmo. Eu acho que 5 anos já vai acabar as redes sociais. E pensando nesse ponto negativo, assim, é muito difícil, eu acredito, judicialmente existir leis que nos protejam em relação a todas essas coisas, porque é muito rápido, é muita coisa ao mesmo tempo, não tem... como metrificar, digamos, ninguém vai poder tu proteger, porque eles não conseguiram nem controlar o Bitcoin, quem tem Bitcoin, entendeu? Exatamente. Então, isso eles já perderam no controle de saber quem fez isso aí e colocar fora. Não tem como saber, tu só vai ver se o vídeo viralizado, o vídeo não tem uma identidade sabendo da origem de onde saiu, entendeu? Mas eles já estão preparando nisso, eles já estão sabendo isso, até que tem uma conspiração que fala que eles querem fazer um reset para mudar um sistema de uma forma radical, para que realmente desligam tudo e volta com uma forma, tipo, tem que ter um CPF preciso de cada um, entendeu? Tipo, cada um ele vai querer entrar na internet, ele vai ter que ter realmente os dados dele, entendeu? Eu vejo que isso é a solução, entendeu? Como eles vão fazer, não sei, entendeu? Porque só fazendo isso tem que ter reset, entendeu? Hoje desliga a internet e dá problema. Imagina, mês passado desliga a luz na Espanha. Na Espanha, mas eu quebra-pau. Desliga a luz em Portugal. Foi em Portugal. Portugal foi um pedaço da França. Eu não estou falando de perdermos luz no bairro Cidade Nova ou Petrópolis, país entendeu? Inteiro. Algumas pessoas falam que é um teste que eles estão tentando fazer para ver como é que está o cidadão ele vai se comportar sem internet, entendeu? Cada um ele pensa o que ele quiser, mas como eu te falei, a internet ela está indo para ou vai fazer uma mudança ou vai dar um problema bem grande que nós não vamos poder controlar mais. E é bem preocupante, né? Porque a gente tem aquela coisa, assim, por exemplo, hoje tu se imagina assim, o WhatsApp, por exemplo. Não, a gente tava... Agora, por exemplo, tipo assim, toda a tua vida praticamente, não sei vocês, tá dentro da internet, né? Banco,
contatos. O trabalho na agência é só com internet, é banco de imagem, é sistema, é processo. Comunicação, tudo dentro da internet. Imagina isso. Às vezes, por exemplo, fica assim, sei lá, esses dias teve lá uma queda de uma das... Eu tenho 3 internets, para não ter, porque já aconteceu de cair a internet e o pessoal não tinha o que fazer. Não tinha como acessar o servidor, não tinha como trabalhar. Eu disse, cara, e daí como a gente faz? Porque caiu aqui, da minha sala, não do resto dos meus clientes, né? E eu tenho 3. Pra garantir que, tipo, imagina se isso aí acontece. É um caos no mundo. E é engraçado como a gente não lembra como funcionavam as coisas antes, né? Porque ficou sem internet ali, tipo, aí tu para pra pensar, nossa, antes de ter tal ferramenta, fazia assim, assim, assim. Como e agora, não, tipo... É que tu tem que saber uma coisa. Eu e a Fábio, a gente se deu essa causa e a gente consegue reverter isso, porque eu já peguei a fila para ligar para bilhetinho os meus primos na rua. Eu já pegou a fila para ligar, entendeu? Eu nunca tinha visto isso antes. Orelhão? De pegar a fila para chamar o pessoal. A gente já pegava a fila para... colocava moeda para ligar. Isso é orelhão, né? A ligação era muito cara. Peguei. Mas tem pessoas que, por exemplo, hoje, que eles não sabem que existe essa vida, entendeu? A gente já entende como funciona o mercado natural. Eu consigo me virar assim também, entendeu? Exato. Vai acontecer venda. Se uma pessoa vai abrir uma loja dele, não precisa internet para a pessoa entrar e comprar. Então, essa pessoa ele precisa ter a habilidade de saber vender. Então, eu posso ensinar ele a vender sem internet, entendeu? Mas o pessoal de hoje, eles são 100% digitalizados, tu tira a internet dele e se suicida. Eu acho. Se suicida, tô falando de verdade, se suicida. Eu acho. Porque né, não é... Entra em pânico, não sabe lidar com essas frustrações, né? Exato. Nossa, a gente não lida por isso, porque a gente já sabe o caminho, entendeu? É verdade. E Hans, assim, pra gente finalizar, eu acho que seria, não sei, seria interessante, tá, um pouco, tu trazer elencar alguns pontos para ficar de mensagem, assim, que tu possa trazer para quem está nos assistindo, né, com relação... A gente trouxe muita coisa, a gente falou da inteligência artificial, do impacto que isso vai dar nas profissões, do impacto que isso vai dar futuramente, também das soluções que elas apresentam e como elas estão facilitando a nossa vida. Mas se a gente pudesse elencar aí 3 pontos que a pessoa que ainda não está... Ela está vendo, mas ela não está ainda inserida, não está entendendo o cenário, e que esse cenário é veloz e que, tipo, sei lá, a gente está falando aqui hoje, daqui um pouco, daqui 2 dias, daqui 3 dias já tudo mudou. Essa pessoa que ainda está, não, isso vai demorar para acontecer. Qual que seria a mensagem que tu deixa? A mensagem que eu deixo para o pessoal que ou você vai acordar agora que tu está assistindo esse vídeo, ou você vai acordar no momento que mesmo que tu vai querer acordar, tu não vai conseguir, porque a gente hoje, como o mundo está indo de uma velocidade de evolução, a questão de pensamento nosso também, ela é veloz, entendeu? Antes tu comprava um curso e tu conseguia finalizar. Hoje eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vai me escutar, os últimos 3, 4 cursos ali não finalizou, entendeu? Então a gente senta e aprender, não temos mais muito tempo para fazer isso, entendeu? Então imagina que você vai ter, tu tem tempo agora para você conseguir sentar e aprender a acompanhar. Vai chegar nessa fase que realmente você vai se ligar que eu preciso ter essa habilidade e você não vai conseguir. Por quê? Porque você precisa de um dinheiro rápido, entendeu? Porque essa mudança, ela está acontecendo diariamente, entendeu? E a aprendizagem ele funciona por longo prazo, porque tu não tem máquina no seu cérebro, entendeu? Para plugar uma habilidade nova. Exato. Então, hoje, independente da sua área, que você seja advogado, que você seja um corretor de imóveis, que você seja o que está fazendo hoje, você tem que começar a aprender a entrar nesse mundo de IA. Muito importante porque os próximos empregos que você vai pedir, eles vão pedir para você sabe operar alguma coisa de IA. Se você vai falar não, você não vai ser contratado. Então, a minha dica para você, independente do que você faz, como tu está precisando de água para beber e oxigênio para respirar, você vai precisar de ter conhecimento de IA para você poder ter parte desse novo mundo de emprego. É a nova revolução, né? E Thaís, qual a mensagem? Segurem firme, né? E acompanhem. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. E
sempre procurar se atualizar, né? Porque acho que a gente tá passando não só por uma mudança de ferramentas, enfim, mas de comportamento como sociedade. Eu acho que sempre muito bom a gente lembrar dos nossos valores, de onde a gente veio, para onde a gente vai, porque o mundo está numa velocidade muito constante e eu acho que se perde um pouco dessas questões. Então, esse seria o meu parecer em relação à live de hoje. É isso, né, pessoal? Acho Agradecer, né, ao Hansa pela disponibilidade de Eu que tempo. agradeço o convite. E falando assim, né, o Hansa, então, especialista aí em gestão de tráfego pago, em ferramentas de IA, né, Hansa? E a gente, colegas de trabalho, parceiros, amigos. Aos 11 anos. 11 anos. E, pessoal, fica o recado, né? Se a gente fizer uma linha do tempo, a gente vai ver que de tempos em tempos o mundo ele sofre essas revoluções e essas mudanças. E se tu olhar, por exemplo, a Revolução Industrial, quem aproveitou? Né? Quem estava preparado? Se tu fizer essa linha, se tu pesquisar hoje no Google, quem que se destacou? Quem foram as empresas? Quem foram as pessoas? É mais ou menos nesse cenário que a gente está indo. Se eu quero realmente aproveitar essa onda, eu não tenho muito tempo. Eu tenho que buscar. E aí depende de mim. Não depende de ferramenta, não depende de AI, depende da minha disponibilidade e a minha vontade de querer fazer parte dessa nova revolução. Você não pode contratar pessoas só que sabem, porque a gente não manda pessoas varrar chão se a gente não sabe varrar. Exatamente, nossa, sensacional isso, né? E só para fechar meu raciocínio, a gente precisa entender que hoje a gente tem uma grande oportunidade de aprender aquilo que a gente quiser, na hora que a gente quiser, na profundidade que a gente quiser, não tem desculpa, gente. Se tu não sabe, sei lá, esses dias eu não sabia atualizar ali o negócio a hora do micro-ondas. Bota no YouTube. Não tem Eu falo isso sempre para a pessoa. Quando alguém vem me chamar, como faço isso? Eu falo, bota no YouTube. Né? Eu não sou uma pessoa que quando alguém me pede, eu respondo. Geralmente, eu obrigo as pessoas para fazer a pesquisa, entendeu? Como eu posso mudar essa... Tá no YouTube. Vai lá e aprende sozinho. Exatamente. Então, a pergunta que fica é: o que está te impedindo de fazer o que tu precisa fazer? Né? Acho que isso é uma reflexão que fica para nós encerrar. O que te impede? Porque você hoje tem recurso, tem uma biblioteca de Alexandria aqui, tu tem tudo a teu favor. O que está te impedindo? Preguiça. Né? Só. Fica a reflexão. A única coisa, preguiça. Tira a sua preguiça. Valeu, gente. Até a próxima. Abraço. Obrigada, Hansa. Agradeço.